Pois bem, meus amigos e amigas, vamos agora tratar da filosofia do direito. E iniciamos a nossa exposição oferecendo um conceito de filosofia do direito. O que é a filosofia do direito? Bom, podemos dizer que a filosofia do direito é a manifestação da filosofia no âmbito da experiência jurídica. Vale dizer, a filosofia do direito é um ramo da filosofia geral que se ocupa da apreensão racional, sistemática, metódica e especulativa do fenômeno jurídico. A filosofia do direito, portanto, carrega as mesmas características já examinadas da filosofia geral. É também um saber racional, sistemático, metódico e especulativo, que se debruça sobre as diversas dimensões da experiência jurídica, a dimensão normativa, a dimensão fática, a dimensão valorativa. É importante também nós examinarmos que a filosofia do direito se conecta com um tipo muito próprio de abordagem do fenômeno jurídico, a chamada abordagem zetética, que se contrapõe à abordagem dogmática. O que é isso? Essa distinção dogmática jurídica versus zetética jurídica foi trazida para a filosofia brasileira pelo professor Tércio Sampaio Ferraz Júnior, que nos lega, que nos oferece um livro fantástico, Introdução ao Estudo de Direito, Técnica, Decisão e Dominação. O que seria uma abordagem dogmática do direito? Toda vez que nós estudamos o direito a partir de uma abordagem dogmática, nós priorizamos o aspecto resposta em detrimento de uma pergunta. Vale dizer, toda vez que nós apreendemos o universo e particularmente o direito a partir de uma abordagem dogmática, nós, enquanto sujeitos do conhecimento, priorizamos uma apreensão acrítica, neutra e, de alguma forma, divorciada do próprio objeto. A abordagem dogmática é uma abordagem baseada em dogmas, ou seja, premissas inquestionáveis de raciocínio. Vocês sabem, por exemplo, que a religião, sobretudo na tradição judaico-cristã, é essencialmente dogmática. Existem dogmas inquebrantáveis, dogmas inquestionáveis, que não podem ser suscetíveis de qualquer tipo de debate, sob pena de comprometer a própria existência da religião. O mesmo se aplica ao direito. A abordagem dogmática no direito, ela é uma abordagem típica da ciência jurídica. A abordagem dogmática implica na reprodução das normas jurídicas sem qualquer preocupação com a sua conexão com a realidade, seja com os fatos, na dimensão de efetividade do direito, seja na conexão com os valores, na dimensão de legitimidade do direito. E o que é isso? Toda vez que nós utilizamos uma abordagem dogmática para a apreensão do fenômeno jurídico,
nós acabamos por reproduzir as normas e aplicá-las sem uma reflexão mais profunda sobre suas consequências no mundo dos fatos e dos valores sociais. Então, por exemplo, vamos supor que uma pessoa com dificuldades econômicas resolva subtrair uma maçã no supermercado. Se eu examinasse esse fato sob uma abordagem eminentemente jurídico-dogmática, eu ofereceria a seguinte resposta: muito bem, essa pessoa praticou um crime de furto, um crime que está tipificado no Código Penal brasileiro, e, consequentemente, esta pessoa que subtraiu uma maçã no supermercado em condições econômicas adversas deve ser considerada uma pessoa criminosa, e esse comportamento deve ser punido com a privação da liberdade. Vejam que, na perspectiva jurídico-dogmática, a norma é aplicada de forma literal, tal como sustentavam os positivistas. É aplicada, portanto, de modo meramente textual. Aqui vale reproduzir o brocardo latino dura lex sed lex. Evidentemente, uma resposta como essa não estaria consonante com a realidade social. Obviamente que uma resposta como essa contrasta com a realidade de alguém que, pela dificuldade econômica, subtrai um bem de menor valor, um bem que não possui uma grande apreciação do ponto de vista econômico. Também essa resposta normativa, neutra, seca, fria, não está em consonância com o próprio valor da justiça aqui aplicada no caso concreto. Então vejam que a abordagem dogmática, ela, no âmbito da ciência do direito, se limita a descrever a situação social a partir de um modelo normativo que é aplicado de forma neutra, de forma fria, de forma, portanto, divorciada dos fatos e dos valores sociais, sobretudo da própria ideia de justiça. Ora, eu poderia examinar este mesmo caso a partir de uma abordagem zetética. Eu poderia examinar este mesmo caso priorizando o aspecto pergunta, vale dizer, questionando esse objeto. Neste caso, questionando a norma jurídica, buscando adequá-la à realidade social em sua dimensão de efetividade, buscando realizar, no caso concreto, a justiça, tendo em vista a dimensão de legitimidade do sistema jurídico. E poderia, questionando o dogma normativo, construir uma nova solução. Considerar nessa situação a configuração de um furto famélico, considerar assim que o crime praticado foi um crime de bagatela, sem maior lesividade, sem maior ofensividade social, e, em nome do princípio da dignidade da pessoa humana, que possui sede constitucional, em nome do princípio que enuncia o direito à vida, que também possui sede constitucional, em nome de uma série de princípios constitucionais penais, como o princípio da insignificância, da subsidiariedade, da própria lesividade, considerar que, neste caso, falta tipicidade ou antijuridicidade, a depender da teoria penal que possamos adotar. Mas, de toda sorte,
construir uma solução interpretativa que venha absolver esse eventual réu ou mesmo absolver o réu por força da prática de um crime de bagatela. Então, meus amigos, são duas posturas, são duas abordagens que podem ser feitas. Para citarmos um outro exemplo, a aplicação da Lei Maria da Penha. Sabemos que a Lei Maria da Penha, de forma textual, deve ser aplicada para a proteção da mulher no ambiente doméstico contra formas de violência física e moral. Seria possível estender a sua aplicação para as transexuais? Se nós utilizarmos uma abordagem dogmática, isso não será possível, porque aplicaremos a Lei Maria da Penha em sua dimensão meramente normativista. Se nós utilizarmos uma abordagem zetética, nós conseguiremos visualizar a conexão desta lei enquanto diploma normativo com a realidade social, com os fatos e os valores sociais, e explorando as dimensões de efetividade e legitimidade, poderemos sustentar esta solução interpretativa. O que eu quero destacar com isso é que a apreensão do direito deve aliar tanto a abordagem dogmática quanto a abordagem zetética. O jurista, enquanto sujeito do conhecimento, precisa conhecer as normas, precisa identificar as normas válidas para cada situação social, abordagem dogmática, mas não pode aplicá-las sem considerar a realidade. Deve sempre o jurista aplicar as normas a partir de uma percepção crítica, a partir de uma percepção especulativa, enfim, a partir de uma abordagem zetética que permita um questionamento permanente da própria incidência da norma na realidade social. E essa abordagem zetética é hoje muito valorizada no plano da teoria do conhecimento jurídico e, obviamente, é a abordagem que mais se coaduna com a filosofia do direito. Eis a razão pela qual o ensino jurídico, eis a razão pela qual os diversos concursos para as carreiras jurídicas vêm apontando a relevância da formação humanística do direito, apontando a importância da abordagem zetética do direito, onde, naturalmente, se insere a filosofia. A filosofia do direito, meus amigos, portanto, não se coaduna com uma abordagem dogmática. A filosofia do direito possibilita uma abordagem zetética do fenômeno jurídico, possibilitando, assim, uma reflexão permanente deste objeto que é a experiência jurídica. Bom, posto isso, meus amigos, vamos examinar os campos temáticos da filosofia do direito. Embora a postura filosófica acerca do direito seja una, nós podemos, para fins didáticos, visualizar alguns campos de especulação jusfilosófica. E vamos começar essa nossa abordagem zetética, novamente repito, destacando um campo de grande importância para a filosofia do direito, que é a ética. A ética. O que é a ética? Meus amigos, ética é um dos campos da filosofia geral jurídica mais antigos da história do pensamento humano. A ética pode ser entendida como um campo da filosofia
que reflete criticamente sobre os valores que norteiam a ação humana, tendo em vista o debate sobre a correção dos comportamentos humanos em sociedade. Então, a ética é o campo da filosofia que discute a correção dos comportamentos humanos no plano das interações comportamentais da sociedade. E a partir desse conceito, nós podemos examinar uma dicotomia de grande importância para a filosofia geral e jurídica, qual seja a dicotomia técnica versus ética. Técnica versus ética. O que é isso, meus caros amigos? Técnica versus ética. Nós podemos dizer que existem duas formas de normatização da vida social. Vale dizer, sob o ângulo da normatividade técnica, nós buscamos atingir fins em detrimento dos meios. Então, a técnica é um ângulo normativo da vida humana que prioriza a otimização dos resultados. Então, toda vez que nós enxergamos a técnica, nós enxergamos a maximização dos resultados, a realização efetiva de certas finalidades. Sob o ângulo normativo da ética, nós enxergaremos não a otimização dos resultados, mas sim como as ações humanas devem buscar meios socialmente aceitos, meios socialmente legítimos, por que não dizer meios socialmente justos. E aí a justiça aparece como um valor que guia o comportamento ético da sociedade. Justiça que, como veremos, é um tema específico da axiologia como campo da filosofia geral e jurídica. Mas vamos voltar a essa dicotomia, técnica versus ética. Vamos trazer um exemplo. Vamos supor que dois amigos se desentendam e um deles, que é um exímio atirador, pois fez um curso técnico e, obviamente, logrou aprovação nesse curso, resolva solucionar este conflito da seguinte forma. Este amigo, agora desafeto, resolve utilizar uma arma de fogo, um revólver, e com um único tiro consegue atingir o centro vital do ex-amigo, levando a óbito. Muito bem. Vamos examinar esse comportamento sob o prisma da técnica e sob o prisma da ética. Sob o prisma da técnica, nós podemos dizer que este agente social cumpriu com as normas técnicas, ou seja, a técnica foi atingida por quê? Porque ele atingiu os resultados almejados. Ele utilizou convenientemente o revólver, conseguiu mirar no alvo, conseguiu que
projétil atingisse o alvo, o centro vital do seu desafeto, levando-o a óbito. Ora, o que nós temos aqui é um exemplo de observância das normas técnicas que disciplinam a utilização de uma arma de fogo. Agora, sob o ponto de vista da ética, obviamente, este comportamento deve ser condenado. Sob o ponto de vista da ética, esse comportamento deve ser reprovado. E por quê? Porque, sob o ponto de vista da ética, o que nós percebemos é que este comportamento não se revela como um meio socialmente mais legítimo para resolver o conflito. Sob o prisma moral, poderia este agente social perdoar o desafeto. Haveria um outro meio moralmente mais correto. Sob o prisma jurídico, obviamente, se ele estivesse se sentindo ultrajado, poderia se valer dos instrumentos processuais que a ordem jurídico-normativa oferece, uma ação de indenização por danos morais ou até a criminalização desse comportamento, imputando a prática de um crime contra a honra. De toda sorte, do ponto de vista da ética, este não foi o melhor comportamento. Existiam outros comportamentos socialmente mais legítimos. Então vejam que técnica e ética nem sempre andam interligadas. Muitas vezes há conflitos. Vejam hoje o grande tema que é o tema da bioética. Diante dos avanços da tecnologia, torna-se até possível, em curto espaço de tempo, a própria clonagem do ser humano. Se do ponto de vista técnico esse resultado pode ser atingido, do ponto de vista ético, seja por força de argumentos de moralidade religiosa, seja por força de argumentos jurídicos, como o próprio princípio da dignidade humana, esta prática da clonagem não encontra amparo, seja na moral, seja no direito. Então, técnica e ética estão sempre, ou quase sempre, em tensão, embora possa haver convergência. Então, aquele médico que se vale de instrumentos cirúrgicos e que consegue, utilizando a técnica cirúrgica apropriada, salvar a vida do paciente, este médico se revela um bom técnico e se revela também um agente social que está cumprindo com preceitos éticos, seja preceitos morais, o julgamento de Hipócrates, seja a própria observância do direito, já que ele está cumprindo com a sua obrigação legal de respeitar e de buscar assegurar a observância do direito à vida. Muito bem. E o direito, objeto dessa reflexão filosófica, ele se insere na técnica ou na ética? Obviamente, gente, o direito, ele está inserido no campo ético. O direito faz parte do mundo ético. O fenômeno jurídico faz parte do mundo ético. Não podemos entender o direito como uma técnica de otimização dos resultados, embora alguns autores até defendam essa concepção. Toda vez que o direito é visto como uma técnica, ele se transforma num instrumento do poder, né?
num instrumento tecnocrático a serviço de interesses políticos, econômicos e ideológicos. Não, essa não é a concepção mais consentânea com uma formação humanística do direito. O direito deve ser visto como uma expressão do mundo ético. E como uma expressão do mundo ético, por quê? Porque o papel do direito, neste mundo ético, é o de servir como a última barreira da normatividade ética na contenção das eventuais infrações sociais. Vale dizer, o mundo ético, ele se compõe da etiqueta, ele se compõe da moral, ele se compõe do direito. E essas três instâncias de normatividade ética procuram regular a vida humana em sociedade. O direito aparece como a última barreira de normatividade ética capaz de conformar a vida humana em sociedade. Quando o comportamento humano descumpre normas de etiqueta, esse comportamento é considerado uma descortesia e é punida a descortesia através de uma sanção difusa, uma sanção que brota da opinião pública. Alguém, por exemplo, que não dá bom dia a outrem é punido difusamente pelo grupo social. A moral já surge como uma instância de normatividade ética mais importante, disciplinando valores e padrões de comportamento relevantes para a vida social. Por exemplo, a proibição da mentira, a obrigação da caridade. O descumprimento de normas morais implicam imoralidade, e essa imoralidade também é sancionada difusamente. Agora, o direito aparece, como bem refere o jurista Jelinek, como uma expressão normativa do mínimo ético, já que o direito regula padrões de comportamento e valores que são não só importantes, mas essenciais para o convívio grupal. Já diriam os romanos, ubi societas ibi jus. Não há sociedade sem o direito. Onde há sociedade, há o direito. E é por isso que a infração ética mais grave é a infração às normas jurídicas, é a ilicitude. Uma infração mais grave do que a descortesia e a imoralidade. E, portanto, sancionada através desta forma. Vale dizer, a sanção organizada. A sanção jurídica é organizada, ao menos no Ocidente, porque a sanção jurídica ela não brota de forma espontânea e plural da opinião pública, mas ela é imposta de forma institucional pelo Estado, que, repito, no mundo ocidental, detém o monopólio da criação do direito, embora também, obviamente, ainda hoje sanções jurídicas possam ser aplicadas por agentes privados em situações excepcionais, como no caso da legítima defesa. Mas a sanção jurídica, ela naturalmente impõe um constrangimento pessoal e patrimonial muito maior, e é, portanto, uma sanção muito mais restritiva do que as outras formas de sanção. Enfim, o mundo ético se compõe da etiqueta, da moral e do direito. E o direito é, portanto, uma expressão relevante do mundo ético, porque o direito, em sua dimensão normativa, estabelece padrões de dever ser comportamental, guiando o comportamento humano para a busca de meios socialmente legítimos. Tá certo? Novamente repetindo que o direito configura o chamado mínimo ético, porque a eticidade jurídica é a eticidade mais importante e essencial para a vida grupal. Vale também destacar que
a vida é um contínuo de licitudes e um descontínuo de licitudes. A descortesia e a imoralidade podem ser, e geralmente são, comportamentos lícitos. A ilicitude é sempre a exceção, porque o direito se apresenta como uma instância normativa do mínimo ético na sociedade.